Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? 1º de junho de 2025, mais um mês começando, o último mês desse primeiro semestre de 2025. E nesse dia o Senhor me deu, hoje domingo, o Senhor me deu um sonho pela manhã e Ele falou muito comigo quando eu acordei. O sonho que eu tive, eu estava em um local onde eu estava liderando um grupo de mulheres em cima de uma montanha. E eu estava ali levando aquelas mulheres para adorar, para orar, para ter um encontro com o Senhor. Nós estávamos ali num propósito. E no meio desse propósito eu escutava o barulho de mais duas mulheres conversando. Elas estavam ao pé daquele monte, chegando com uma pessoa que estava ameaçando. Era como se fosse um credor que estava ameaçando essas mulheres, se elas não pagassem, né, se elas não acertassem a dívida que elas tinham com eles. E aí uma dessas mulheres começava a questionar com eles, começava a debater, porque ela entendia do assunto, porque ela iria resolver a situação de uma certa forma, não iria aceitar os juros abusivos que ele estava cobrando, as ameaças que ele estava fazendo à outra mulher que ela estava defendendo. E quando eu vi aquela situação, eu clamava ao Senhor e pedia que as mulheres que estavam em cima do monte me ajudassem em oração, porque eu entendi que aquela batalha, aquela ameaça, eu não via como pessoas normais, eu via como o próprio inimigo, né, nos ameaçando. Muitas vezes a gente tem alguma coisa, alguma questão para resolver e a gente quer resolver de maneira natural. E eu começava a clamar. Quando eu começava a clamar, eu me lembro que estava assim no finalzinho do dia, era como se fosse o sol estivesse se pondo, e de repente o céu escurecia e ficavam umas nuvens muito densas, um clima muito estranho. Eu entendi que aquele clima não era somente físico, que era também algo espiritual. E aí eu começava a clamar. Quando eu começava a clamar, eu olhava para o céu que estava todo escuro, todo sombrio, nebuloso. Aquele tempo começava a se dissipar. E aí a glória do Senhor descia sobre aquele monte, a gente caía, todo mundo com o rosto em terra, a gente ficava ali prostrado, clamando, buscando a presença do Senhor, eu e aquelas mulheres que estávamos ali, de uma maneira que a glória do Senhor desceu de forma tão poderosa, que quem estava ali ao pé do monte, né, na ameaça, aquela ameaça, aquela bagunça ali embaixo se dissipou, aquela briga se dissipou, e aquelas mulheres não conseguiam ter acesso ao monte, elas não conseguiam subir, porque a presença era tão forte que elas não tinham força para conseguir subir. E nós que estávamos em cima do monte não conseguíamos ficar de pé, porque a glória era tão poderosa que a gente se prostrou literalmente, com o rosto em terra, clamando ao Senhor. E aí eu acordei. Quando eu acordei, o Senhor começou a falar comigo, ministrar no meu coração: filha, o meu povo hoje está batalhando as suas batalhas, as suas guerras, as suas pelejas naturais, né? Sem discernir que tem algo espiritual por trás, mas só até o primeiro céu, eles só vão até o céu, eles só querem batalhar aqui, na força do seu poder, na força do seu conhecimento, porque eu sou advogada, porque eu tenho conhecimento da previdência, da parte tributária, da parte jurídica, e o Senhor quer que a gente dependa completamente dele, que a gente entregue e é através da adoração. E não é qualquer adoração, não é um louvor, não é uma coisa qualquer aleatória. É o prostrar, é o coração prostrado, é se prostrar em terra, é lançar-se aos pés da cruz, é deixar que o Senhor mesmo traga a resposta para os nossos corações e que Ele venha fazer e venha resolver toda e qualquer situação. Porque o Senhor falou, as vossas batalhas têm que ser resolvidas no segundo céu, após as coisas naturais. É lá nas regiões celestiais onde o inimigo está segurando. Então, aquele credor, aquele que estava ali ameaçando, com dívida, ameaçando tomar outra providência, eles eram, na verdade, como se fosse dizer, algo espiritual. Às vezes a gente está com uma batalha, com uma dívida, com uma luta, e a gente está querendo batalhar de forma natural. E não quer olhar para aquilo que o Senhor tem verdadeiramente para a gente, né? Aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Não quer entender por que daquela dívida, qual foi a brecha que a gente deu, qual foi a legalidade, né? Qual foi a situação que nós mesmos criamos. E às vezes a gente quer resolver as coisas que são sobrenaturais e espirituais de forma natural. Quando Deus tem maneiras Ele quer de nós apenas dependência. É isso que o Senhor quer que a gente tenha nele. Confiança, dependência, sabendo que dele é que vem toda a solução para as nossas vidas. Espero que o Senhor abençoe, eu desejo que o Senhor abençoe a sua mente nesse mês, que você entenda que tem situações, tem portas que estão fechadas, tem dívidas, tem situações que você precisa resolver, mas não é na força do seu braço. Não é com seu conhecimento jurídico, com o seu conhecimento tributário, com o seu conhecimento previdenciário, não é com a sua formação, não é com o seu certificado, é com a sua dependência. O Senhor só quer que a gente dependa completamente dele para que ele possa abrir portas e para que ele possa sanar situações e dívidas que nós estamos enfrentando há muito tempo, né?
ao longo das nossas vidas, ao longo dos anos, estamos muitas vezes caindo, rodando em círculo, caindo no mesmo lugar, porque não dependemos, não confiamos completamente no Senhor. E aí eu já escutei muitas pessoas falando, eu já fiz de tudo, agora só resta buscar o Senhor. E aí que a gente está errando. A gente tem que primeiro buscar o Senhor, para depois tentar fazer o que está possível aqui no plano terrestre. Porque quando a gente busca o Senhor, Ele nos dá estratégia, nos fala exatamente o que fazer. E tem batalhas que a gente não precisa fazer nada, né? Como a palavra mesmo diz. O Senhor é general de guerra, nessa batalha não tereis que pelejar. Ele vai à vossa frente, Ele que faz tudo por vocês. Que vocês possam confiar completamente no Senhor. E que junho seja um mês de portas abertas, de portas escancaradas, de novas oportunidades. Receba essa palavra sobre a sua vida. Se você crê, receba aí, deixa seu coraçãozinho e compartilha. Um beijo grande, até a próxima.